Olá, hoje a gente vai olhar para Efésios, capítulo 5. Já começa com um chamado bem forte, né? Ser imitadores de Deus, como filhos queridos. Exato. E viver em amor, né? Seguindo o exemplo de Cristo que se entregou por nós. É um ponto de partida bem elevado. Muito. Mas logo depois, o texto muda um pouco o foco, né? Entra numa lista de coisas a evitar. Sim, uma lista bem direta. Imoralidade sexual, impureza de todo tipo, avareza. E até a forma de falar, né? Obscenidade, conversa boba, piada de mau gosto. Isso. E o interessante é o que ele coloca no lugar. Não é só sejam bons, mas especificamente ações de graças. Ações de graças? Por que essa conexão? Gratidão versus tudo aquilo. Qual é a lógica aí? Bem, a gratidão muda o foco, né? Tira o foco do eu quero, da cobiça, da autoindulgência que está por trás de muitas daquelas práticas. E coloca o foco em Deus, no que recebemos dele. Faz sentido. E o texto é duro, diz que quem vive naquelas práticas não tem herança no reino de Cristo e de Deus. E que essas coisas atraem a ira de Deus sobre os desobedientes. Pesado. E aí vem a metáfora central, né? Trevas e luz. Exatamente. Antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então o chamado é: vivam como filhos da luz. E isso não é só não fazer o mal. É mais ativo. Muito mais. O fruto da luz, diz o texto, é bondade, justiça, verdade. É buscar saber o que agrada ao Senhor. E tem aquela parte de expor as obras das trevas, né? E isso, não só é evitar, mas expor. A luz revela, né? Ela naturalmente mostra o que está escondido. É quase como uma consequência inevitável de ser luz. E aquele chamado no versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Poderoso, né? É um chamado para sair da apatia espiritual, daquela inércia das trevas e viver nessa realidade iluminada por Cristo. A luz é ativa, ela transforma, ela acorda. Entendi. Então, para viver assim, como luz, precisa de consciência, de intenção. Como o texto continua. Exato. Aí entra a sabedoria prática, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como tolos, mas como sábios. Aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Parece um chamado a não desperdiçar as oportunidades, né? Justamente. E essa sabedoria está ligada a compreender qual é a vontade do Senhor. E aí vem um contraste bem direto. Fortíssimo. Não se embriagar com vinho, que leva à devassidão, uma vida desregrada, né? Mas, ao contrário, ser cheios do Espírito. Ser cheios do Espírito. Isso não é algo só interior, pelo visto, o texto descreve coisas bem práticas, né? Muito práticas e, olha que interessante, muito comunitárias. Não é uma experiência só minha, isolada. Como assim? O texto fala, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, agradecendo sempre a Deus por tudo. Então essa espiritualidade transborda para fora, para a comunidade, para a adoração conjunta. Exatamente. Desafia essa ideia de uma fé só, privada, né? Ela se expressa em comunidade, de forma audível, visível. E falando em comunidade e interação, chegamos no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso parece fundamental, vindo antes das instruções para maridos e esposas. É um ponto crucial. Muitos estudiosos veem esse versículo como a moldura para tudo que vem depois sobre família. Submissão mútua em reverência a Cristo. Então, as instruções específicas que vêm depois, para esposas e maridos, deveriam ser lidas à luz disso, dessa mutualidade. É uma interpretação bem forte, sim. Sugere que não é uma via de mão única. Primeiro, o princípio geral. Submetam-se uns aos outros. Aí vem a aplicação. Esposas aos maridos, como ao Senhor, usando a analogia de Cristo como cabeça da igreja. Certo. Mas, e aqui está o contraponto essencial. A instrução aos maridos é amar as esposas. E não é qualquer amor. Não. É como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É um padrão, uau! Exatamente. É um amor sacrificial que busca o bem, a santificação da outra pessoa. Compara ao cuidado com o próprio corpo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida. E aí ele cita Gênesis, né? Deixar pai e mãe, unir-se,
Tornar-se uma só carne. Sim, e eleva isso a um profundo mistério, aplicando diretamente a Cristo e à Igreja. Ou seja, o casamento humano reflete essa união divina, esse mistério. Isso dá uma profundidade teológica enorme para o relacionamento. Então, no fim das contas, o resumo é: marido, ame sacrificialmente como Cristo, esposa, respeite o marido, reconhecendo essa estrutura análoga à de Cristo e à Igreja. Tudo dentro daquela ideia inicial de submissão mútua em Cristo. Isso parece ser essa dinâmica que o texto constrói. Então, resumindo o que a gente viu em Efésios 5, é um chamado para viver de um jeito bem diferente, né? Como luz, não como trevas. Com sabedoria, não como tolos. Cheios do Espírito, transbordando em adoração e comunidade. E nos relacionamentos mais íntimos, um modelo baseado no amor sacrificial de Cristo pela Igreja, dentro de um quadro de respeito mútuo. Exato. E talvez uma coisa para a gente continuar pensando, né? Se esse profundo mistério da relação Cristo-Igreja é a base, como é que a gente entender e viver essas instruções sobre amor, respeito, submissão hoje? Será que olhar mais para esse modelo divino dinâmico muda a forma como a gente aplica isso? Uma boa pergunta para levar. É uma dinâmica viva, não um conjunto de regras estáticos, talvez. Pode ser por aí. Algo para refletir.